NR10, curso básico de segurança e instalações e serviços em eletricidade. Módulo 2, unidade 3. Vamos dar prosseguimento aqui às medidas de controle do risco elétrico. Em todas as intervenções elétricas, devem-se adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Nesta unidade, abordaremos a proteção por uso de obstáculos e anteparos, isolamento das partes vivas, isolação dupla ou reforçada, colocação fora de alcance, separação elétrica, bem como falaremos sobre a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Vou começar com obstáculos e anteparos. Os obstáculos são destinados a impedir o contato involuntário com partes vivas, mas não o contato que pode resultar de uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar o obstáculo. Os obstáculos devem impedir uma aproximação física não intencional das partes energizadas e contatos não intencionais com partes energizadas durante atuações sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal. Aqui temos uma imagem da NBR 5410 que consta a situação, como se deve ser projetado, levando em consideração os obstáculos. Quais as distâncias? Se tivermos aqui, por exemplo, aqui um painel ou tela, esse tamanho deve ser de 2000 milímetros. Da parte do chão até o painel, 2000 milímetros. Devemos também respeitar uma distância de 700 milímetros, que é a distância entre obstáculos e o manípulo de dispositivo elétrico. Pode ser punho, volantes, alavancas. Entre obstáculos e parede, ou entre manípulos e parede. Aqui no caso seria parede e obstáculo, com as partes vivas aqui. Também, se tiver manípulo, punhos, volantes, alavancas, então a distância começa a contar a partir do manípulo. Aqui no caso seria de manípulo a manípulo 700 milímetros. E como não tem painel ou tela, uma altura de 2300 milímetros. Essa imagem é da NBR 5410. Isolamento das partes vivas. São elementos construídos com materiais dielétricos, não condutores de eletricidade, que têm por objetivo isolar condutores ou outras partes da estrutura que está energizada, para que os serviços possam ser executados com efetivo controle dos riscos pelo trabalhador. O isolamento deve ser compatível com os níveis de tensão do serviço. Aqui temos o tapete isolante e a manta isolante, usados para fazer a isolação das partes vivas. A isolação dupla ou reforçada. A proteção por isolação dupla ou reforçada é realizada quando utilizamos uma segunda isolação para suplementar aquela normalmente utilizada e para separar as partes vivas do aparelho e de suas partes metálicas. Como a grande maioria das causas de acidentes é devido aos defeitos nos cabos de alimentação e suas ligações ao aparelho, um cuidado especial deve ser tomado com relação a este ponto, no caso da isolação dupla ou reforçada. Deve ser realizada de tal forma que a probabilidade de transferência de tensões perigosas a partes metálicas suscetíveis a serem tocadas seja a menor possível. Então, aqui temos exemplos de duas ferramentas que usam a isolação dupla ou reforçada. E o símbolo da isolação dupla ou reforçada, quadrado dentro de um quadrado. Colocação fora de alcance. Partes simultaneamente acessíveis que apresentem potenciais diferentes devem se situar fora da zona de alcance normal.
Considera-se que duas partes são simultaneamente acessíveis quando o afastamento entre elas não ultrapassa 2,5 metros. Aqui temos a figurinha da NBR 5410, mostrando essa distância aqui, 2,5 metros. E quais seriam essas distâncias? Onde S seria a superfície a qual se postam ou circulam pessoas. Qual seria essa distância? Em cada situação. Separação elétrica. Se traduz pelo uso de um transformador de separação, cujo circuito secundário é isolado. Nenhum condutor vivo aterrado, inclusive o neutro. Então, se eu não tenho nenhum condutor vivo aterrado, inclusive o neutro, no secundário, separação elétrica. A proteção contra choques, contra contatos indiretos que ela proporciona, repousa numa separação entre um circuito separado e os outros circuitos, incluindo o circuito primário, que o alimenta, equivalente na prática à dupla isolação. Na isolação entre o circuito separado e a Terra, e ainda na ausência de contato entre as massas do circuito separado, de um lado, e a Terra, outras massas de outros circuitos, e ou elementos condutivos de outros. O motivo de que cada microcomputador possui um estabilizador de tensão não está no fato das diferentes tensões de alimentação, 210 e 110 volts, mas sim que o próprio estabilizador de tensão é um transformador de separação, pois é ele que faz que a alimentação do microcomputador fique eletricamente separada, ela fica ilhada da instalação. Então isso é separação elétrica. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Vamos observar aqui essa imagem da NR10, mostrando aqui as zonas, onde PE é o ponto da instalação energizado, que vai ser realizado o serviço. Temos a primeira zona, a zona de risco, ZR, que é o entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Então eu tenho ponto PE, ponto energizado, ZR, zona de risco, passando agora para a próxima zona, ZC, que é a zona controlada. É o entorno da parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Então, ponto energizado, zona de risco, zona controlada. Passando da zona controlada, temos a zona livre, que é a região além da zona controlada acessível a todos. Ponto energizado, zona de risco, zona controlada, zona livre. Aqui temos uma tabela que consta na NR10, mostrando como é feita essa diferenciação entre as zonas. É feita através da faixa de tensão nominal da instalação elétrica. Aqui temos ela em kV. O primeiro raio e o segundo raio. O primeiro raio da zona de risco, segundo raio da zona controlada. Então, RR seria o raio de delimitação entre zona de risco e zona controlada em metros. E RC é raio de delimitação entre zona controlada e zona livre em metros. Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, um trabalho está sendo realizado em 13.800 volts, 3,8 kV. Então, ZR, que seria minha zona de risco, vai ter 0,38 metros. Minha zona controlada, 1,38 metros. Um trabalho sendo realizado em 34,5 kV. Zona de risco, 0,58 metros, 58 centímetros. Zona controlada, 1,58 metros. Então, é só
olhar na tabela e ver qual seria essa distância. Podemos também fazer uso de uma superfície isolante, uma barreira, construída com material resistente e dotada de todos os dispositivos de segurança. Então note que agora o raio muda. O raio passa a contar a partir da barreira. Então, a zona livre fica antes da barreira. Antes da barreira, zona livre. Passando da barreira, vai levar em consideração esse raio que vai mudar de acordo com a tensão. E com isso terminamos este módulo.